O nosso boa noite, eu desejo que Jesus esteja conosco, nos auxiliando a entender as reflexões, ampliar a nossa capacidade de compreender essa dimensão espiritual que nos aguarda. Nosso lar é a primeira obra de uma série de várias obras recebidas pelo Chico Xavier, esse médium conhecido de todos os brasileiros, através do Espírito André Luiz, que nos fala sobre essa questão do além da vida. Então, além dele contar a sua própria história, a sua própria trajetória, o seu despertar no mundo espiritual e todas as experiências que ele passou, as dificuldades, a sua superação, o seu aprendizado, ele vai nos trazer de uma maneira inédita até então, bastante detalhes acerca da vida no mundo espiritual. E nós podemos pensar que tem uma razão, tem um motivo, o fato de os espíritos superiores terem permitido que André Luiz compartilhasse conosco a sua história, efetivamente, e também essa questão do mundo espiritual. E o objetivo principal é exatamente nos chamar a atenção para vários aspectos da vida que muitas vezes nós negligenciamos. E é com esse sentido que nós gostaríamos de contar um pouco da história e trazer algumas reflexões. A gente possa extrair dessa mensagem que ele nos traz aqueles ensinamentos necessários para que a gente possa valorizar efetivamente a nossa existência. E é por isso que os espíritos vêm muitas vezes relatar os seus dramas, as suas dificuldades, como a dizer para todos nós que ainda morejamos aqui pelo mundo físico, não façam como eu fiz, porque aí vocês têm o resultado. Então, para que a gente possa entender, de alguma forma, nos situar nessa realidade, nós temos um desenho que está no livro Cidade no Além, que nos fala das esferas espirituais. Então nós nos situamos aqui, nesse círculo, e a partir daí iniciam as esferas espirituais, que são as divisões ou as subdivisões vibratórias do mundo espiritual. E à medida que se afasta da terra ou da crosta terrestre, como se refere a André Luiz, ou seja, desse chão firme que nós pisamos, e assim nós percebemos, maior é o nível evolutivo dos espíritos que habitam essas outras esferas. E nosso lar ele fica na terceira esfera. A rigor ainda uma zona considerada de intermediária de espíritos ainda imperfeitos. Nosso lar ocupa uma extensa região sobre o estado do Rio de Janeiro. Aqui apenas para a gente ter uma ideia e uma noção. Chico Xavier, quando mostraram para ele esse desenho, ele na sua simplicidade, mas também na sua sabedoria, ele disse, cortando uma cebola ao meio, é isso que representa a Terra e as esferas espirituais. Uma maneira simples, mas muito sábia, da gente poder entender essa questão. E André Luiz inicia contando a sua história a partir do seu despertar no mundo espiritual. E ele relata todas as suas dificuldades com que ele se depara no despertar no outro lado da vida. Encontrou uma paisagem escura, úmida, e ele tentava fugir. Na verdade, pelo seu relato, podemos compreender que ele fugia de si mesmo, tentava fugir da sua realidade íntima. E esse aspecto que nós vemos da sua aparência, ela está aí retratando o seu estado de desarmonia, de desequilíbrio naquele momento. E ele tentava de alguma forma organizar os seus pensamentos, não conseguia. Ele tinha plena consciência que não fazia mais parte do mundo físico, mas, por outro lado, ele ainda tinha muitas sensações físicas, como sentia fome, sentia sede. E isso o perturbava bastante. Mas de todas as angústias que ele passava, o que mais o infelicitava era a presença desses seres monstruosos que o acusavam de infeliz e suicida.
E ele não poderia admitir uma situação dessas, já que ele sabia como havia se dado a sua morte biológica. Tinha plena consciência dos últimos instantes, inclusive as 2 cirurgias, intervenções cirúrgicas que ele foi submetido, as picadas de agulha, a despedida, os últimos instantes de despedida diante dos seus familiares. Ele tinha plena consciência de tudo como tinha acontecido. E ele não poderia admitir que efetivamente tivesse se suicidado. E ao final desse capítulo, ele nos manda um recado, dizendo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Todos os dias, meus amigos, meus irmãos, aportam na dimensão espiritual milhares de espíritos pelas portas da desencarnação e a grande maioria chega, podemos dizer, com uma mala vazia. Chegam desconhecendo essa realidade. Chegam sem conhecer a sua própria realidade. E certamente vão passar por momentos de dificuldade até se readaptar. Ou seja, porque aqui nós não conseguimos ainda acender a nossa luz, como ele disse, para a gente possa fazer essa passagem com tranquilidade e chegar na outra dimensão da vida com a consciência do dever cumprido. Diz ele que a sua viagem, a sua fuga acontecia, e embora ele não soubesse para onde ia, mas ele tentava fugir, até que chega um momento que ele começa a fazer aquela viagem muito necessária, que é aquela viagem interior, olhar para dentro de si. E aí analisar a sua encarnação, o que ele fez da sua vida. E a primeira constatação que ele vai dizer, que examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra, sentiu do débito enorme. E esse é um dos principais motivos de sofrimento dos espíritos no mundo espiritual. Essa percepção de chegar lá e dar-se conta que perdeu tempo, perdeu a encarnação muitas vezes. E André Luiz, continuando as suas reflexões, chega um momento que ele se dá conta que devia existir um Deus, um Criador. E ele começa a refletir como que foi a sua religiosidade aqui na Terra. Diz ele que frequentava os templos como quem cumpre um compromisso, um protocolo, sem muita responsabilidade. E aí ele se dá conta que ele deveria fazer esse reencontro, se reconciliar com o Criador. Então, já não tendo mais energias para andar, ele relata que ele começa a fazer uma oração. Uma oração que ele não sabe quanto tempo durou, mas que foi acompanhada por uma chuva de lágrimas. E à medida que ele ia numa espécie de desabafo, fazendo um diálogo com o Criador, aquela neblina que o envolvia vai aos poucos se dissipando. E ele consegue perceber aquela equipe socorrista que estava ali para socorrê-lo. Equipe essa que várias vezes esteve ali sem que ele pudesse perceber. Foi necessário que, através da prece, ele pudesse dilatar o seu padrão vibratório, a sua capacidade de perceber, e então alcançar a visão do socorro. E o ministro Clarencio vai dizer para ele, o chefe da expedição: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. André Luiz é colocado numa maca improvisada, que nós vemos no desenho, no momento que ele está chegando nessa cidade que ele chamou de nosso lar. André Luiz ele é internado no hospital, muito semelhante com os hospitais terrenos, como ele relata para nós. Recebe medicação, recebe água, alimentação. E ele diz que ouvia uma música que vinha, uma música suave, e ele quis saber de onde vinha. E o enfermeiro que o atendia vai dizer que era o momento da prece coletiva do nosso lar. Eles, mesmo com dificuldades de caminhar, amparado, ele quis participar daquele momento de oração que acontece todos os dias, ao fim da tarde, nessa colônia. Depois da prece, diz ele que o contato com aquela nova psicosfera fez com que ele se sentisse revigorado, renovado. Já não era mais o doente de instantes anteriores. No dia seguinte, ele recebe
a visita do ministro Clarencio, e ele já se sentia bem melhor, com a fisionomia bastante melhorada, e também do médico que vem para examiná-lo. Depois das apresentações de praxe, o médico começa a dizer para ele: que pena que você veio pelas portas do suicídio. E ele, de alguma forma, até certo ponto, milindrado, chateado, lembrando das acusações que ele ouvia lá nas zonas inferiores do mundo espiritual, e ele vai dizer que alguma coisa está errada. Eu tenho plena consciência como se deu a minha morte. Algo deve estar errado. E o médico então explica: talvez o amigo não tenha ponderado bastante, que a tua doença física tinha raízes mais profundas. A tua forma com que tu conduziu a tua vida, os excessos, a ausência de religiosidade, a forma agressiva com que tu tratava as pessoas, tudo isso geraram marcas, não só no teu corpo físico, mas também no teu perispírito. E isso você não pode ocultar de ninguém. Então, André Luiz se surpreende, porque ele nunca imaginava, diz ele, que precisaria um dia prestar contas de fatos que ele julgava sem a menor importância, sem o menor significado. Ele conceituava os erros humanos sempre dentro de acordo com os preceitos da criminologia. Então, ele começa a lamentar-se. E o ministro vai dizer: aproveite os tesouros do arrependimento, guarda as bênçãos do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve os nossos problemas. Na sequência, ele recebe a visita de Lísias, o enfermeiro encarregado do seu tratamento, de quem eles se tornariam grandes amigos. E ele, muito angustiado, muito ansioso para saber o que estava acontecendo, onde estava, perguntava a Lísias: por acaso estamos aqui numa instância celestial? Porque ele saiu de uma realidade difícil e se depara com uma realidade muito melhor. E Lísias vai dizer: não, aqui nós somos felizes porque nós temos muito trabalho. O pão do serviço divino, e é o que nos torna felizes. Como muito próprio da natureza humana, André Luiz, sempre que chegava alguém diferente, ele começava a lamentar-se, começava a falar das suas dificuldades. E ele é orientado por Lísias a não ficar lembrando os próprios erros, que o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Que se ele se esforçasse, ele ficaria forte como nos tempos da juventude, e que também poderia, como de fato depois tornar-se um dos colaboradores, um dos trabalhadores daquela colônia espiritual. Passados mais alguns dias, as visitas de Lísias e do ministro Clarencio sempre se repetiam, e ele sempre era orientado a pensar na melhora, não nas dificuldades, não olhar para trás, mas olhar para frente. E pela primeira vez ele consegue levantar-se e vai até as amplas janelas daquele hospital onde ele estava hospitalizado, completamente surpreso, olhava para fora, vendo um amplo bosque, pássaros, com cores muito mais delicadas, muito mais harmoniosas, muito diverso do que ele acreditava que fosse a vida no mundo espiritual. E nessa conversa com Lísias, ele reclama da ausência de visitas, que ele já estava há alguns dias e nenhum daqueles que ele sabia que já tinham partido para o mundo espiritual antes dele, estavam ali para visitá-lo. E Lísias então começa a contar: diz, a tua mãe, que está numa esfera mais elevada, desde que ela soube da tua desencarnação, nunca deixou de interceder por você. Várias vezes essa equipe que te socorreu esteve lá ao teu encontro, mas sempre encontrava você ainda muito orgulhoso, muito fechado na tua dor, na tua dificuldade, por isso você não percebia a presença, o auxílio divino. Dizendo que Deus nos ajuda, independente das nossas rogativas, mas Ele espera de nossa parte uma certa receptividade, dizendo Lísias que quando você efetivamente orou de verdade, abriu o teu coração, você alcançou a visão do socorro e criou em você condições para que pudesse ser transferido, recolhido aqui nessa colônia. E André Luiz, refletindo sobre essa questão, imaginando que já estava entendendo sobre a dinâmica, como funcionavam as questões do mundo espiritual, como ele ansiava muito pela presença, pela visita da sua mãe,
Então ele diz para Liz, então novamente eu vou fazer uma oração, como eu fiz, e eu tenho certeza que a minha mãe vai vir me visitar. E Liz então vai dizer que quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Mas há 3 requisitos a saber. Nós precisamos desejar, sim. Precisamos saber desejar, mas também é preciso merecer, ou trabalhar persistentemente para ter merecido. E no caso do André Luiz, era necessário uma vontade ativa. Aprender a não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental de tratamento difícil, ou seja, a lamentação ela aumenta as nossas dificuldades. É indispensável criar pensamentos novos, disciplinar os lábios. Vejamos que lições preciosas para todos nós. A dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. E está aí um roteiro. E efetivamente André Luiz conseguiu pôr em prática, por isso, a sua rápida recuperação. Passados mais alguns dias, ele vai fazer um passeio para conhecer a cidade. A cidade, essa organização urbana, podemos dizer assim, do mundo espiritual. E a grande surpresa de André Luiz foi, como ele relata, que ali estava diante de uma colmeia imensa de realizações, enormes células de trabalho ativo. Embora existisse uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, não havia ali qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Que os parques, as vias públicas estavam repletas de pessoas se movimentando, trazendo uma outra visão, contrastando muito com a crença da maioria das pessoas de que o mundo espiritual superior, em especial, é de contemplação. E nesse desenho também nós podemos perceber ao centro, aqueles prédios maiores, que é a sede do governo, nosso lar, que também tem uma estrutura administrativa, tem um governador, tem os ministros, tem os auxiliares que trabalham, que fazem parte dessa organização para manter a ordem e manter a cidade funcionando. Nesse outro desenho, que foi feito a partir de uma viagem astral, ou seja, a médium Egorina Cunha, durante o sono, várias vezes ela visitou essa cidade. E ela registrou, de uma forma singela, mas registrou alguns aspectos dessa cidade. Então nós vemos aqui o centro, a governadoria, nós vemos aqui os ministérios, e lá tem uma organização interessante. Próximo de cada ministério, os trabalhadores vinculados àquele ministério, todos eles residem no mesmo lugar para facilitar a logística. Então, lá existe o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os primeiros 4 ministérios, eles fazem a ligação da colônia com a Terra, a relação e com as esferas inferiores. O Ministério da Elevação e da União Divina faz a relação da colônia com as esferas superiores. Também André Luiz nos fala do Bosque das Águas, também nos fala do campo da música, também nos fala dos hospitais. Isso aqui é apenas um. E esse círculo escuro é aí o desenho das câmaras de retificação que André Luiz inicia o seu trabalho, o seu aprendizado. Quando o André Luiz ditou esse livro, nosso lar era habitado por em torno de 1 milhão de espíritos, que, assim como nós, estavam lá numa condição de transitoriedade. Trabalhavam, se aperfeiçoavam, se preparavam para uma nova encarnação. Então nós podemos dizer que nosso lar também é uma cidade de trânsito, assim como são as nossas cidades terrenas aqui. E também é importante dizer que nosso lar é uma dentre as milhares de cidades que existem no mundo espiritual. Todos nós temos um vínculo com a organização no plano espiritual, do qual temos uma relação com pessoas, com afetos, onde nós preparamos a nossa encarnação e onde provavelmente nós vamos retornar após concluída a nossa tarefa aqui na Terra. Continuando o seu passeio, André Luiz vai
sentar na praça, esse ponto de convergência dos ministérios, onde ele vai encontrar canteiros floridos, fontes luminosas, e continua a conversa com Lísia sobre a organização da cidade. E algo que chamou a atenção dele é que não existia um Ministério da Economia na estrutura organizacional. E Lísias então começa a falar sobre o sistema de alimentação, o nosso lar, como que é o fornecimento dos alimentos, dos suprimentos. Fala como que se deu toda essa construção desse processo, o esforço que o governador teve que fazer para eliminar os excessos, enfim. Dado o interesse de André Luiz pelo sistema de alimentação, ele foi convidado a visitar o Bosque das Águas. E aí mais uma surpresa. E de repente, diante dele estava sobre uma espécie de trem elétrico, chamado de aeróbus, que foi utilizado no deslocamento. Eles então vão visitar o Bosque das Águas. Que nós vemos aqui o rio chamado Rio Azul. Toda essa água, ela é canalizada e ela passa por todas as residências. Depois de cumprir a sua função, retorna a esse rio e deságua, diz André Luiz, no oceano de substâncias invisíveis para nós aqui na Terra. É evidente que quando os Espíritos nos falam de água, nos falam do alimento, não é essa água que nós temos na torneira, ela tem uma outra consistência própria, muito de acordo com a realidade, com a materialidade própria do mundo espiritual, da dimensão espiritual. A água, ela é utilizada no mundo espiritual como alimento e principalmente como remédio. Quando André Luiz voltava do seu passeio, uma outra coisa chamou a atenção dele. Das fábricas, das instalações, dos prédios, das organizações que existiam. Ele ouvia uma música suave. E Lísias explicou que depois de muitos estudos e observações, o governador concluiu que a música ela era um poderoso estímulo no trabalho. Então, a partir dali, se adotou esta sistemática. Ninguém trabalhava sem esse estímulo. Passados mais alguns dias, algumas semanas, André Luiz vendo toda aquela movimentação, as pessoas trabalhando, se envolvendo, vendo a alegria das pessoas no trabalho útil, ele também sentiu esse desejo. E foi orientado a conversar com o ministro Clarencio para ver o que podiam conseguir para ele. Como norma lá no nosso lar, os candidatos ao trabalho se apresentam em duplas, para que as instruções que são dadas para um sirvam também para outro. Antes de André Luiz, uma senhora que pleiteava retornar à terra e servir de guia para os seus familiares. Mas o ministro Clarencio vai examinar a ficha dela. Em 6 anos no mundo espiritual, ela conseguiu apenas 300 horas de trabalho. Todos os locais onde ela conseguia ocupação, ou eram as pessoas, ou era o lugar, enfim, nada estava bom. Então, o ministro vai dizer que primeiro era necessário aprender a servir para depois, então, merecer o que ela estava solicitando. Quando chegou a vez de André Luiz, ele também já estava, de certa forma, arrependido, dando-se conta que a realidade ali era bem diversa. Ele, na verdade, queria alguma coisa na área da medicina, que ele conhecia aqui na Terra, mas ali ele já se dá conta que ele não tinha habilidade, não tinha capacidade para trabalhar nessa área. Então o ministro vai dizer, olha André, apesar da tua boa vontade, nós vamos ver o que a gente consegue para ti. Dizendo que quando você chegou aqui, eu pedi a tua ficha, o teu currículo. E nós fomos verificar que nos 15 anos que você teve a tua clínica na Terra, você cometeu muita responsabilidade. Você podia ter feito muito mais do que você fez. Mas não tenho apenas notícias ruins para te dar. Na tua ficha também consta que nesses 15 anos de clínica, você atendeu gratuitamente em torno de 16 mil pessoas. E dessas, 15 não esqueceram o auxílio que você fez. Desde que descobriram a tua doença, a tua desencarnação, elas continuam orando por você. E aí relata André que pela primeira vez
ele chora de alegria na colônia. E ele compartilha conosco, dizendo que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite de Deus para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Vejamos que interessante, que o título é apenas uma ficha, com a qual ficamos habilitados a aprender nobremente a servir ao Senhor. A experiência humana, em hipótese alguma, poderá ser levada à conta de brincadeira. Mas também, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nosso caminho. Foi o que aconteceu com ele. Mesmo que ele tivesse feito aquela caridade com outros interesses, sem dar muita importância, aquilo foi de muita valia, de muita importância depois para ele no mundo espiritual. Passados mais alguns dias, ele recebe a tão esperada visita da sua mãe. E ela vem e fala das esferas mais elevadas, dizendo que lá existe mais trabalho, mais abnegação. E André Luiz, como muito natural, quando ele vê a mãe, ele desanda. Naturalmente, ele perde a compostura, chora as mágoas. E a sua mãe foi deixando que ele falasse, que desabafasse. Diz ele que ele, como se tivesse retornado à infância, novamente sentiu-se correndo, como igual um menino, com os pés descalços, na terra molhada. E a sua mãe permitiu até uma altura. Depois, chamou a responsabilidade, dizendo que nossa dor somente edifica pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. E André perguntava muito da família, que ele estava muito preocupado, ele queria ajudar a família naquele momento. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Diz a mãe de André Luiz, desde que chegou ao mundo espiritual, procura se esforçar para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto ama. Então, no mundo espiritual, é preciso ter méritos para poder interceder por alguém. E, passados mais alguns dias, André Luiz recebe alta do hospital. E recebeu também autorização para conhecer alguns ministérios, visitar, passar por um período de estágio. E Lísias, então, ofereceu a sua casa para que ele pudesse morar com ele. Lísias, o enfermeiro. E nesse desenho, o momento que ele está sendo recepcionado por Dona Laura, a mãe de Lísias, na última encarnação, e ela morava com Judite e Yolanda, duas irmãs, além de Lísias, e mais uma neta que havia recém-chegada da terra. O seu marido já havia retornado ao mundo espiritual, ao mundo terreno, e ela estava se preparando também para retornar. E André Luiz, muito surpreso, olhava aquele ambiente como se estivesse num ambiente doméstico aqui na Terra. Tudo muito semelhante, móveis, quadros, até um piano muito parecido com aquilo que nós conhecemos aqui. Dizia ele que era muito difícil imaginar que ele estivesse num lugar diferente que aqui na Terra. Depois de conhecer a casa, André Luiz vai participar do momento da refeição. Antes da refeição, eles fazem um momento de oração. Ao fim da tarde, todas as instituições, todas as pessoas equilibradas interrompem as suas atividades para uma oração em conjunto com o governador. Eles acompanham à distância através de um sistema de televisão. Enquanto ele fazia a sua refeição à base de sucos, frutas e caldos, Dona Laura ia explicando como que funciona o processo de alimentação no mundo espiritual, dizendo que algumas famílias dispensam completamente esse processo, porque são espíritos que já conseguem desenvolver a capacidade de extrair, de extrair da natureza, através do processo da respiração, os nutrientes necessários. Mas a grande maioria dos espíritos ainda precisa desse alimento mais grosseiro. A depender do ministério, a depender do local, vai ser o tipo de alimentação. E ela vai falar, acima de tudo, das permutas magnéticas, que um dia nós aqui vamos entender melhor isso, que a conversação afetuosa, a amizade fraternal, a convivência harmoniosa são alimentos fundamentais também para a nossa vida. Depois dessa conversa, depois da refeição, André Luiz vai visitar a neta da Dona Laura, que estava
estava no quarto, convalescendo, não participava das refeições, porque os seus pensamentos estavam ainda desarmonizados, isso poderia influenciar na qualidade dos alimentos. E André Luiz retorna e começa a fazer várias perguntas. Essa casa, por exemplo, lhe pertence, ele começa a investigar algumas questões, e Dona Laura vai respondendo, dizendo que a propriedade no nosso lar ela é relativa. Todas as instalações são de uso comum, sob o controle da governadoria. Mas os espíritos que não têm condições, eles têm o abrigo garantido. Mas aquele que trabalha, que se esforça, ele tem certas prerrogativas. Pode, inclusive, ter a sua casa própria, que é o caso dela. Com 30.000 horas de trabalho, o espírito pode ter a sua casa própria. Nunca mais do que uma por família. Também ele fala do lar, porque ele se surpreendeu que estava ali uma família reunida. E diz Dona Laura que nós aqui na Terra imaginamos que o lar é uma instituição falida, que nós estamos muito iludidos, porque o lar é uma instituição essencialmente divina. É conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Depois dessa conversa, André Luiz começa a perguntar sobre o passado, porque ele já estava no mundo espiritual há vários dias, há vários meses, e ele não tinha a mínima noção da sua vida anterior, e ele imaginava que já deveria lembrar alguma coisa. Então ele conversa com a Dona Laura. Como é que foi com a senhora? A senhora também lembrou, demorou para lembrar, enfim, naquela conversa informal. E ela começa a dizer, olha André, todos nós temos muitos erros nos nossos ciclos evolutivos. O espírito que lembra o crime que cometeu, o que foi vítima, certamente se perturba. Apenas os espíritos mais equilibrados, mais harmonizados, eles podem recordar espontaneamente. E ela começa a relatar o caso dela, que ela tinha algumas lembranças que perturbavam a sua vida. Então, ela foi autorizada a ler a sua história. Durante 2 anos, ela conseguiu lendo as suas histórias. Mas não foi suficiente para entrar na posse dessas lembranças. Depois de muito estudo, de muita reflexão, ela foi submetida a algumas intervenções cirúrgicas no seu psiquismo, para que ela pudesse entrar na posse das lembranças de apenas 3 séculos para trás. Diz ela, tempo que ela estava apta a suportar aquelas lembranças. André Luiz também questiona sobre o bônus horas, que ele ouvia falar muito sobre o bônus horas, que é uma ficha de serviço que funciona com um valor aquisitivo. Sempre que chega um espírito no mundo espiritual, ele tem um abrigo, tem alimentação, tem versório, tem tudo o que precisa, o necessário. Mas aquele que se dispõe a trabalhar no mínimo 8 horas, e esse expediente ele pode ser ampliado em mais 4 horas extras por dia, ele pode ter certas prerrogativas. Então, ele vai utilizar isso como uma forma de valor aquisitivo. Depois dessa conversa, André Luiz relata que ele foi contemplar a paisagem noturna. E ele fica maravilhado com o que estava vendo. Não era só o visual maravilhoso, mas o sentimento de paz como ele nunca havia sentido. E Dona Laura vai dizer que todos os espíritos equilibrados no mundo, lá no nosso lar, eles firmaram um pacto de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então esse esforço construtivo se transforma numa prece quase permanente. Daí as vibrações de paz. Mais alguns dias, André Luiz relata que ele viveu um dia especial. Muito cedo, tomou seu café, conversando com Dona Laura, e ela orientando, dizendo que a ciência de recomeçar é a das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. André Luiz estava se dirigindo para pela primeira vez, fazer o seu estágio, para visitar os ministérios. E Dona Laura vai dizer que na terra o maior trabalhador é o próprio Cristo. Ele não desdenhou o serrote pesado numa carpintaria. Trabalhe para o bem dos outros, para que possas encontrar o seu próprio bem. André Luiz então vai até o Ministério da Regeneração, se encontra com Tobias, o seu novo colega, e no caminho, novamente, lhe chama a atenção. Numerosos edifícios que pareciam colmeias de serviço intenso. Tobias então vai dizer, aqui são as grandes fábricas do nosso lar.
onde a preparação de alimentos, de tecidos e artefatos em geral, dão trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. E nós podemos perceber, não só nessa obra, como tantas outras obras, o quanto há de trabalho no mundo espiritual. E, felizmente que assim é, porque permite, através do trabalho, a renovação dessas almas, a regeneração das almas e a preparação, acima de tudo, para uma outra experiência aqui na Terra. Chegando às câmaras de retificação, André Luiz relata que foram até a ala masculina, que ali o odor era muito forte, fruto dos pensamentos desarmonizados daqueles espíritos. Havia poucos servidores aquele dia, porque uma grande equipe estava em missão de resgate nas zonas inferiores do mundo espiritual. Apenas Tobias e Narcisa. Tobias começa a aplicar passes naqueles enfermos, e eles começam a expelir uma substância, uma espécie de vômito, dizia Tobias, que eram fluidos venenosos, fruto da sua desarmonia mental. A enfermeira Narcisa tentava dar conta, mas não conseguia. Foi então, diz André Luiz, que ele, num impulso, agarrou os apetrechos de limpeza e lançou o trabalho. E diz ele no livro que ninguém poderia imaginar a alegria do ex-médico terreno que iniciava a reconstrução de si mesmo na enfermagem rudimentar. No seu primeiro dia de trabalho, André Luiz também conheceu os salões verdes, um amplo espaço destinado ao estudo. Todo ele estruturado em vegetação, e nesse espaço era possível realizar até 5 eventos ao mesmo tempo. Lugar destinado ao estudo, às preleções, os discursos do governador, dos ministros, momentos de confraternização. Uma obra idealizada pela ministra veneranda. E aqui uma nota sobre esse espírito, para que a gente tenha uma noção do quanto há o devotamento, a entrega, o trabalho no mundo espiritual. A ministra, a única a receber a medalha do mérito por ter apresentado 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Que além do governador, a única que viu Jesus nas esferas superiores. Que intimamente ela vive em zonas muito elevadas, mas permanece trabalhando há mais de 1000 anos, somente 200 anos em nosso lar, à espera dos seus familiares retardatários que permanecem na terra. Depois de um longo dia de trabalho, André Luiz sentia-se cansado, tanto atendendo os enfermos nas camas de retificação, como aqueles espíritos que iam chegando após o resgate. E Tobias então colocou à disposição dele um lugar para ele repousar. E ele, assim que se acomoda, ele faz uma prece, agradecendo a bênção do cansaço útil. E assim que ele adormece, ele sentia uma sensação de leveza, como ele estivesse subindo em regime de ascensão, numa embarcação que o levava a um lugar desconhecido. Até que chegaram num porto, diz ele, um lugar em que as flores tinham a capacidade de reter a luz. E ele ouviu uma voz, diz ele, essa voz ele identificaria dentre 1 milhão. Era sua mãe que o aguardava. Dizia ela que rogou a Jesus a benção de tê-lo com ela no seu primeiro dia de trabalho. Foram a um lugar para conversar, e ela então começa a dizer que as leis divinas concedem sabedoria ao que gasta tempo em aprender, e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar no trabalho semelhante. O trabalho é tônico divino para o coração. É indispensável converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Jamais esqueça, dizia ela, André Luiz, de dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Qual criança que adormece após a lição, André retorna às câmaras de retificação. Mais adiante, André Luiz teve a oportunidade de visitar o campo da música, onde os espíritos se reúnem para ouvir música, a música universal, sem igual, sem paralelo aqui na Terra. Os espíritos têm dificuldade de relatar, não encontram palavras de expressar o que significa ouvir a música universal, a música divina.
Diz ele que muitos dos compositores aqui na Terra, durante o sono, são levados para essas esferas para receberem a inspiração. O tempo passou e André Luiz já estava há quase um ano no mundo espiritual e havia acumulado uma regular quantidade de horas extras. Então ele ganhou uma semana de folga. Como a Dona Laura estava reencarnando e uma equipe espiritual estaria acompanhando o seu retorno ao mundo físico, o ministro Clarencio perguntou para André Luiz se ele não queria fazer uma visita ao seu antigo lar terreno. Como ele ansiava muito por esse momento, no outro dia cedo ele já estava se aproximando do seu antigo lar. Quando se aproxima, ele percebe uma frondosa palmeira que havia plantado juntamente com sua esposa no primeiro aniversário de casamento. Mas à medida que ele vai adentrando a sua casa, as suas alegrias também vão se terminando. Ele começa a perceber muitas diferenças, uma frieza, mesmo que ele tentasse envolver mentalmente os seus familiares, a frieza com que ele é recebido. Apenas uma filha lembrou dele aquele dia. E quando ela fez essa referência, foi repreendida pela mãe, dizendo que você está proibida de falar nesse nome, André Luiz está morto e enterrado. E assim ele foi recebido. Tentando entender melhor o que estava acontecendo, ele percebe que Zélia, sua ex-esposa, conversava com o médico. E ela implorava em pranto, dizendo que não deixe morrer o Ernesto, que eu não vou suportar uma segunda viuvez. Então André Luiz se dá conta da nova realidade. Diz ele que um raio não teria fulminado ele com tanta intensidade como essa notícia. Uma torrente de pensamentos vem na sua mente. A sua esposa esqueceram, outra pessoa estava no seu lugar, estava ali um intruso ocupando o lugar que era seu. Ele percebe que a mobília no quarto já não era a mesma, havia modificado. E ele percebe também que junto com aquele enfermo, 3 espíritos sofredores estavam ali interessados em agravar o seu estado. André Luiz diz que num primeiro momento teve um ímpeto de odiar aquele ser que estava ali. Mas ele já não era mais o homem de outros tempos. Passou durante o dia meditando, refletindo. À tardinha ele recebeu a visita do ministro Clarencio, que veio para consolá-lo, para orientá-lo. E ele começa então a fazer uma análise, pensando, se fosse eu que tivesse ficado viúvo, eu não teria feito a mesma coisa? E aos poucos ele vai se dando conta que aquele senhor que estava ali, ao invés de um intruso, era um benfeitor que havia amparado a família. E assim ele vai gradativamente mudando a sua percepção acerca da realidade que ele encontra. No outro dia, já sentiu a vontade de ajudar, de servir, mas ainda não tinha a condição necessária. Ele lembrou que podia, através da prece, solicitar ajuda. E ele começa a fazer uma prece novamente, e ao final de quase 20 minutos, a enfermeira Narcisa, sua colega do nosso lar, vem em seu socorro. Ela percebe a gravidade da situação. No primeiro momento, esclarece aqueles espíritos infelizes, encaminha-os para uma organização socorrista, vai até as matas próximas, onde encontra plantas, onde ela extrai substâncias, vai preparar substâncias medicamentosas e vai aplicar sobre o enfermo, que vai absorvendo através dos poros e através da respiração. E esse trabalho de auxílio durou a noite toda. No outro dia, houve uma melhora extraordinária, a ponto de impressionar a todos. Diz André Luiz que a alegria volta novamente ao lar, e ele, pela primeira vez, retorna ao nosso lar e consegue desenvolver a capacidade da volitação, que é essa forma de deslocamento dos espíritos. Sempre orientado por Narcisa, pelo ministro Clarencio, ele permaneceu durante uma semana visitando aquele lar, ajudando na recuperação de Ernesto. E ao final da semana, terminou o seu prazo, a sua folga, ele diz que retorna ao nosso lar, e nesse retorno ele agradecia o aprendizado daquela semana, dizendo que, à medida que ele conseguiu entender que a esposa e seus filhos não eram propriedade sua, que eram companheiros de evolução, necessitados naquele instante do seu auxílio, da sua oração. E quando ele desperta dos seus pensamentos, das suas reflexões, ele é surpreendido que estavam reunidos na praça para recepcioná-lo em torno de 200 amigos, companheiros. Então, o ministro Clarencio vai dizer, até hoje, André, você era meu pupilo na cidade,
mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão do nosso lar. A história termina, mas a vida continua para o André Luiz, nas outras obras, numa série de outros livros, onde ele aborda outros aspectos, e nós sabemos que continua na vida real também. Talvez André Luiz já esteja reencarnado, é provável que já tenha retornado ao mundo físico para uma nova experiência de aprendizado. Relatam que certa vez Chico Xavier, questionando a identidade desse espírito, então assim ele se apresenta: quero trabalhar e conhecer a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas, olvidando o próprio nome, que deixo para trás por amor a Deus e a elas. Revisto-me transitoriamente de outro personagem para melhor ensinar e amparar. Sou André Luiz. Então esse espírito que teve os seus erros, os seus tropeços, mas conseguiu se reconciliar com Deus e com a sua consciência através da oração, através do trabalho. Teve os seus momentos de queda, de recaída, mas não permitiu que os sentimentos desarmonizados o conduzissem pelos caminhos. E assim, ele consegue a sua superação e segue certamente o seu trabalho de evolução e de progresso. E que essa lição nos ajude também a que a gente possa fazer a nossa reconstrução íntima, a nossa reconciliação conosco, com Deus, enquanto estamos aqui nesse mundo terreno, para que o dia que formos chamados de volta a outra dimensão da vida, possamos chegar lá em condições muito melhores. Obrigado pela atenção de todos.